E aí, galera, bem-vindos a mais uma MaxCast, tá? Hoje a gente está aqui com o pessoal que participou da campanha do Climb, né? Como a gente chama ele, Tufik Elias Climb, o prédio da Sarava de Resende. E para contar um pouco sobre essa campanha, uma campanha que ela apareceu no meio da nossa vida, do nosso dia a dia, em cima de como a gente operava com o cliente, estava preparando para o grande lançamento dele, que é o Square, que é um podcast futuro, mas vamos falar dele na sequência, tá? Então, como sempre, então esse programa é patrocinado pela Sarava de Resende, né, o nosso cliente, que vem a apresentar o edifício Francisco Figueiras Klein, para a gente contar um pouco dessa construtora. Ela tem mais de 25 anos no mercado de Cascavel, ela atua há bastante tempo em cima de valores familiares, ela cria prédio para a família, cria prédio para as pessoas, né, que isso foi uma coisa legal da gente apresentar esse cliente, os bons costumes, a família brasileira, o cuidado com o lazer, o cuidado para cada um dos espaços que se tem quando se desenvolve o produto, é uma coisa que sempre a gente trouxe para a comunicação de uma maneira bem bacana de apresentar. Então, é uma consultora de renome na cidade, né? A gente conseguiu potencializar ela nos últimos 4 anos, tá com a gente há bastante tempo e é sempre um orgulho trabalhar com eles e apresentar, né, mais uma campanha em cima disso que foi sucesso também na região. Então, para começar, vamos falar aqui da equipe, né, da agência, que teve junto nesse projeto. Atendimento na época era a Daiane Meira, né? Hoje ela não faz mais parte do time da MaxCon, mas, né, participou ativamente de todas as campanhas da Sarava de Resende. A gente sente uma saudade, um carinho sempre quando a gente lembra dela, porque ela foi muito importante nisso. Hoje, então, a parte do atendimento eu vou falar, né, junto com a execução como foi, e tô também com a Carol, que é a nossa diretora de arte, e a Dani, que foi a nossa redatora também nessa campanha. Elas eram dupla naquela época, né? A gente já fez uma troca aqui também de duplas, como vocês ouviram no episódio da Lippert, quem ouviu. E agora a gente está com uma configuração diferente, a Carol agora com a Duda e a Dani com a Jo. Nos próximos episódios vocês vão ver essas duplas mudarem, que é uma coisa que a gente gosta, né, de dar troca, da variação aqui. Eu principalmente acho bacana a gente não ficar parado e continuar sempre na mesma pegada. Então, meninas, a primeira coisa que eu queria é a gente falar um pouco como foi esse briefing, como chegou para vocês esse produto, porque eu lembro de um mistério que ele era um dois quartos, um suíte mais 2 quartos, virou depois um 2 quartos que tinha um banheiro, porque era parecido com o produto que eles já tinham lá, meu Deus, é o Civic Sula. E aí, no final das contas, foi mudando, o Jadir disse, não, vamos para um 3 suítes, porque o 3 suítes ele traz nome, ele traz peso, ele traz uma ênfase para o produto, e acabou chegando no 3 suítes. Só que, aí me refresca a memória, mas eu lembro da gente estar planejado lançar o Square esfriou e o Klein entrou tipo um ataque de oportunidade. Uhum. E aí, como foi na cabeça de vocês se organizar no meio dessa confusão, esse briefing, e, né, começar falando como chegou o trabalho para vocês, para depois a gente falar das campanhas? Cara, foi loucura, foi caótico, porque a gente tava todo um estudo, uma preparação para fazer o Square mesmo, então a gente já tava focado em propor ideias, em pensar campanha, mesmo que o produto ainda não tivesse 100% definido, então a gente já tava adiantando, né, e, putz, vamos de Climb agora. Até que a gente não sabia nem se a gente ia dar ênfase no Tufik ou no Climb, então essa diferença, porque aqui dentro a gente falava muito Tufik, e aí acabou que não, queremos que se dê ênfase no Climb, hoje a gente chama até de TK, porque acostuma com o produto, a gente vai diminuindo eles aqui pra ficar mais fácil. Campanha do TK, vamos fazer. E tinha também essa questão da definição, então demorou um tempo até eles definirem realmente se era um 2 quartos, se eram 3 suítes, então quando chegou pra gente, putz, para tudo, agora vamos esvazia a cabeça do outro empreendimento, vamos começar a falar 100% do Climb. Então, tipo, entender todas as particularidades dele. E como o Square tinha outras facetas, então a gente teve que, volta muito família, é toda uma vivência diferente de produto, como é que a gente vai comunicar, qual que é o público que a gente vai comunicar. Isso foi mais... esquece tudo que tava fazendo antes, que era o oposto, e vem pra família de novo e trazer esses valores.
E juntando tudo isso também com outras campanhas de outros clientes que a gente estava rodando e conseguir organizar 25 anos da Saraiva em meio de tudo isso e a gente conseguir fazer um teaser a partir desses 25 anos dizendo que a gente tava para lançar um novo empreendimento da Saraiva de Resende, que seria o Tufik, eles Climb também dentro disso, e tanto com campanhas da La Casa de Okada também, que a gente estava com o institucional rodando ao mesmo tempo. Então foram várias coisas acontecendo sempre, e a gente, para não perder o ritmo, sempre em cima e... E um pouco de surto. Alguns surtos no meio do caminho, mas deu tudo certo. Uma dica é acompanhar o Twitter das meninas ao longo Não façam isso. dessas produções que dá medo. Não, Mas é óbvio que a gente tem uma questão que a gente tenta dar um ritmo em alguns momentos demasiado, porque realmente essa rotina da gente estar em alta performance criativa, vamos colocar assim, a gente tá sempre produzindo, e nisso entra numa esteira, tem uma época do ano, tem sempre uma época do ano, que essa é uma época onde, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir entregar? Porque é um volume muito grande, é uma demanda muito alta, e bem que a Dani falou, né, a gente... teve um momento de celebra ou não celebra os 25 anos, montamos algo ou não montamos, a consultora nos trouxe não vou fazer nada épico, aí surgiu essa ideia de, não, mas vamos colocar como um teaser do Climb, que vai vir um produto muito bacana para comemorar os 25 anos da consultora. Então isso deu uma cara de uma micro campanha dentro de uma campanha grande. Para quem prejudicar mais no nosso trabalho. Mas para ganhar tempo também, pra gente, enquanto a gente estava produzindo a campanha de lançamento do Climb, a gente já estava rodando o teaser dela junto com a campanha de 25 anos, então a gente também conseguiu ganhar tempo nessa brincadeira. Ganhar tempo entre várias aspas, porque, por exemplo, quando a gente pensa em apresentar campanha, então você tem que apresentar 3 campanhas juntas, porque então a campanha teaser, a campanha de 25 anos e a campanha do empreendimento. Então, a gente ganha, porque, poxa, apresenta muita coisa, mas no bastidor é uma correria. O que entra antes, então como é que eu vou decidir a estética da campanha que faça sentido com a teaser, que faça sentido com a de 25 anos, que faça sentido com o selo, que faz... Cara, esse movimento todo, a gente começa a parar pra pensar, quando você pensa em campanha, não, vamos fazer aqui, tranquilo. A hora que você bota na ponta do lápis, o que você precisa realmente entregar, cara... A gente tem um momento... A gente tem um momento que a gente idealiza que é planejar a execução. Estamos tentando há algum tempo no tal do planejamento. Mas a gente tem um momento quando vira a ideia, a campanha, que vira planilha de specs e vira pauta, ali é desesperador. Ali é desesperador. Porque aí uma coisa é você falar, a gente produz 300 peças, outra coisa é você ver só a pauta com 300 jobs para entregar, né? Exatamente. Não, e a complexidade deles, porque você tem que manter, além de um padrão de linguagem, um padrão estético, você tem que manter um padrão de qualidade. Sim. Então, todas as peças são olhadas, todas elas são feitas e, tipo, cara, tem dias que a gente solta muita coisa, então... Seja nós duas, seja os assistentes. Então, a gente sempre tá naquela esteira, sempre tá trazendo, sempre tá trabalhando nisso. Então, é engraçado que quando acaba a campanha de um, tipo, acaba não, né? Mas quando a gente... Mas calma. Calma. A gente tá ainda só no briefing. Só na ideia. Eu nem lembro do briefing, eu acho. Momento começo. Vou dar uma contextualizada que eu tenho aqui, que eu anotei. Bom. Porque assim, a gente veio... A consultora veio do... Vamos colocar pós-pandemia, porque Cascavel já estava numa vibe de a pandemia acabou em 22, mas a gente tinha lançado o Rens em 21, agora não lembro, foi fim de 20, passamos o 21 com o Rens, e quando entra 22 esse briefing, é um trecho isso como o último produto que tinha sido lançado. Então você vender novamente um produto, não vou colocar menor, por mais que metragem, valor de entrada, eles são valores diferentes. Ele é um produto com uma mais acessível, que eu lembro que era o termo que a gente usou na época. Ele ainda é um produto que compete com o produto que você acabou de lançar. Sim. Então isso também trouxe uma linguagem, uma leitura pra gente pensar internamente que foi complexa. E a gente já estava desenhando uma questão de quando vamos lançar este produto, vamos acelerar ele, vamos acelerar o Square, porque temos eleição em outubro no Brasil. Então essa era uma outra coisa também que a gente vinha sinalizando com receio ou com cautela para o cliente, que a gente precisava dar velocidade e dar ritmo para isso.
o projeto arquitetônico não tinha sido finalizado, não tinha renda, não tinha imagem. E eu lembro que a gente apresentou a campanha com o nosso, com layout, né? Com um prédio de banco de imagem. Porque a gente não tinha nem a ideia de como seria. Catálogo com banco de imagem. Todo ele com banco de imagem, porque a gente não tinha nem ideia de como seria a cara do produto. Uma loucura, Jadir. Não faz mais isso com a gente, por favor. Mas dentro disso, o desafio era entender disso, porque a gente foi brifado com uma planta. Temos 3 suítes, vai ser bacana, vai ser acessível, é para família, porque né, são 3 quartos com banheiro. Como chegou aí esse briefing para vocês, né, nesse contexto de temos que... e a Saraiva ela tem uma peculiaridade que a gente, quando lança um produto deles, a gente tem uma expectativa de vender de 30% a 50% no primeiro ano. Se der vender no primeiro mês, muito melhor. Então é uma coisa que norteia muito como chega para vocês resolverem criativamente esse trabalho. Acho que como você comentou, de ter lançado um 3 suítes anterior e trabalhando muito com a Saraiva de Resende, muitos anos já que eu tô com essa conta. Então, o grandíssimo desafio é não se repetir, é não passar pelo mesmo caminho. Então, quando você chega e fala, é um 3 suítes, tá, mas a gente acabou de trabalhar num 3 suítes, putz, eu não posso ter a mesma linha de raciocínio, eu não posso trilhar a mesma coisa, eu não posso usar os mesmos argumentos. Alguns, claro, a questão de diferenciais, de qualidade, mas o empreendimento é outro, e ele é para outro público, ele tem outra faixa de preço, ele tem outra metragem. Então, pra gente é muito difícil, às vezes, não ir pelo caminho que a gente acabou de abrir um caminho, sabe? Então, acho que nesse sentido foi uma das maiores dificuldades da gente. A segunda que eu colocaria é justamente, cara, o nosso briefing foi vai ser um 3 suítes em tal localização, pra família, criem, sabe? Claro, tem mais informações, não vamos dizer assim, nossa, foi um briefing de 2 linhas, não foi. Mas as informações cruciais, vão ter alguns diferenciais, é um 3 suítes, tá a localização privilegiada, um bairro super bom, vocês sabem o padrão Saraiva de Resende, então a partir disso, é isso aí, galera. E aí é como que a gente faz, como que a gente agrega valor pro produto, pra, tipo, a gente... O TK mesmo, acho que foi uma das campanhas que a gente teve mais dificuldade de pensar. Eu acho que foi Square. Foi Square, não. O Square foi de longe, É porque assim, o Climb, eu lembro, e aí a gente teve diversas... não foi no modelo padrão que normalmente vocês sentam, fazem alguns brains e me apresentam ideias. A gente conversou muito ao longo desse processo, e foi meio, não vou dizer um brain coletivo, mas a gente foi fazendo o brain enquanto que a gente foi lapidando as ideias que a gente ia construindo junto. Então, eu lembro da linha que acabou indo para frente, que foi, a gente teve um norte muito bom do Renz, que era sobre a pedra, preciosidade, o artesão trabalhando. Então, voltando, dentro da linha que a gente estava, né, na preciosidade, que o Renz teve isso, a gente tinha uma linha de comunicação que a gente poderia dar continuidade com esse trabalho sendo aferido qualidade ao produto, né, que foi bacana. Eu não lembro as outras ideias que a gente acabou levando, inclusive, para eles, mas eu lembro que a gente discutiu diversos cenários de ideias. Era aí a outra ideia, eu lembro que era de abrir portas, você tá sempre saindo e é a primeira vez que você entrar. Mas como foi esse processo, e aí eu vi mais de vocês, de criação, porque foi um timing conturbado, mas conta mais pessoal que tá vendo e acompanhando como foi receber e operar até a gente chegar, tá? São essas 2 ideias e vamos levar pro cliente. Muita conversa. Dores. Eu acho que essa ideia mesmo do Climb que acabou indo para frente era uma ideia que a gente já tinha apresentado previamente, algo similar, eu acho, para o cliente, e ele tinha gostado. Eram 2 ideias que a gente tinha chegado e apresentado. Ele tinha gostado muito dessa ideia, mas a gente acabou indo com outra para continuar a comunicação dele para um empreendimento de Campo Grande. E daí, dentro disso, a gente a gente reformulou e viu que a gente conseguiria trabalhar dentro do Climb a partir dessa ideia, e apresentamos uma ideia nova também para o cliente.
Então, adaptando, claro, o empreendimento posterior que a gente apresentou era um empreendimento de Campo Grande, então, capital do Mato Grosso do Sul. O anterior. O anterior, isso. Ele era diferente. Então, como é que a gente reformula essa comunicação e para fazer realmente funcionar em Cascavel? Para um novo empreendimento que também segue o mesmo padrão de qualidade da Saraiva de Resende e dentro disso conseguir apresentar uma nova ideia que também funcione. É que ele era que a gente tinha apresentado antes, vamos pensar assim, que era um norte. Putz, a gente tinha uma ideia bacana, mas a gente achou um empreendimento que, putz, pode ser uma coisa legal. Que era a ideia do casal, sendo o casal indo para um museu, né? Eu lembro disso. E aí, de como mudar a linguagem e a estética, eu acho que a gente, por ter a ideia antes, foi bacana, vamos pensar, não antes a mesma ideia, mas ter esse início antes, porque ela deu tempo dela maturar na cabeça da gente. Então, depois, quando a gente foi, de fato, fazer o TK, a gente viu com muito mais maturidade. A gente conseguiu melhorar vários pontos dessa ideia e, de fato, lapidar ela pra, tipo, não, virou um negócio bacana, virou um negócio, uma comunicação que tem como desdobrar, tem peso, tem todos Então, isso pra mim eu lembro muito de como foi o próprio Renz. Quando a gente levou a ideia da Pedra Preciosa, era pra Campo Grande, só que eu derrubei a ideia antes de levar pro cliente, porque eu achei que ela não estava pronta da maneira como a gente acreditava. Mas visualmente ainda tinha sobrado um pouco para uma das linhas que tinha um prisma de coisas. Mas a ideia não estava pronta. E aí quando a gente levou ela pro Renz, ela estava pronta. Aqui foi a mesma coisa. Na época lá a gente explorou mais que completo por mais um flight e tinha essa ideia dos quadros. Mas os quadros ainda o filme não era bom. O filme não era bom. A ideia não tava certa, não tinha encaixado. Exato. E isso é uma coisa legal, principalmente quem é criativo, e às vezes você tá, putz, mas a ideia não tá pronta, o cliente não aprovou, não entendeu. É que às vezes ela não tá boa mesmo. E tá tudo bem. E a gente precisa, às vezes, entender que essa ideia que não funciona nesse momento, não é que ela vai pro lixo automático. Pode ser que no novo momento ela apareça de novo. Eu lembro do Gami e do Guilherme uma vez falaram pra gente, cara, bota na gaveta. Uma hora volta a uma ideia da gaveta, vai fazer sentido, ela se renova, ela aparece de outra forma. Então tem coisas que precisam ir pra gaveta. Botar a cabeça no travesseiro, esperar um pouquinho mais. Maturar, né? E aí quando a gente vem de novo para Cascavel aí vamos falar primeiro da outra ideia e acho que a gente entra para já falar da execução. Conta, Dani, um pouco da primeira ideia, que era sobre abrir portas e fechar. Você ainda lembra desse roteiro? Nossa, se eu ainda lembrar dela. Mas ela era justamente sobre a gente mostrar a vida da pessoa passando, como se fosse a pessoa crescendo e, por exemplo, indo para a faculdade, fechando uma porta, aí indo para o trabalho, fechando uma porta, já em um apartamento, né, com a esposa e tal. E aí, para a última fechada de porta, que seria, né, essa dele com a esposa do apartamento saindo, se mudando, para abrir a última porta, que seria a porta do Climb, que pro futuro lar deles, né, o lar onde eles realmente iam conquistar tudo que eles gostariam. Tipo, você chegou você chegou antes lá. você tava só saindo em busca de algo e agora você achou esse algo, então você abre essa porta pra ficar naquele lugar. O que eu lembro da dificuldade do cliente de entender e da gente conseguir viabilizar, caso tivesse sido essa ideia, ela tem algumas coisas que são preocupantes, né? Primeiro, que eu só vou mostrar a porta. Porta abrindo, então as pessoas, a atuação teria que mostrar esse crescimento. E a atuação em Cascavel é difícil a gente ter o nível, né, que a pessoa está acostumada a ver na TV. Então, não é ruim, não. É porque a gente se acostumou a um padrão e quando eu estou trabalhando próximo, né, ou muito abaixo desse padrão, ele fica muito claro. Então, você tem um adolescente, eu tenho a pessoa saindo de casa, virando adulto para filho para o segundo filho, ou momento de carreira, poderia ter uma dificuldade técnica de mostrar isso, enquanto que o take é porta abrindo e porta fechando. E não tô contando muito produto. E a última porta quer dizer que você vai morrer. Então também tem uma situação... Tem um negócio meio
meio mórbido, dependendo do jeito que você olha. Ele fica meio estranho do cliente topar isso, mas foi engraçado que eu lembro deles contando, nossa, isso faz mais sentido para tal produto que é um produto de entrada, primeiro apartamento, minha liberdade. O cliente teve uma outra leitura total, que não era a preocupação que a gente tinha quando conversava, que a preocupação era muito mais, vamos contar isso para eu saindo dos pais e tendo minha liberdade. Então eu tô saindo e chega de fechar a porta, eu vou começar a abrir a minha porta, o meu momento, a minha história virou. Então foi uma leitura bem bacana até dele, que foi totalmente diferente do que a gente pensou. Cara, e pra chegar nessa ideia da porta, porque a gente tinha um norte, tinha tudo muito certo, era muito visual. Eu sou tipo, eu crio muito na minha cabeça antes de realmente botar, vou fazer o layout. Então, visualizar uma segunda ideia e transformar aquilo em, tá, mas como é que a gente faz? Como é que a gente executa? Como vai ser esse take? Que tipo de elemento? Sabe? Transformar uma ideia em algo palpável. Então, eu lembro que nessa segunda ideia, a gente sofreu muito pra chegar em alguma coisa que realmente a gente conseguisse contar uma história bacana, contar um produto e fazer acontecer. Então, eu lembro que a gente veio, tipo, na sala de reunião, tem um quadro branco, não é branco aquele quadro, é um quadro transparente. O fundo dele é branco. Né, e de pegar todos os pincéis, todas as canetas possíveis, escrever N vezes e apagar esse quadro N vezes pra tentar achar assuntos, veios criativos. A gente pode ir por essa, você vê que eu vou me empolgando, eu vou começando a... Tá tudo bem. Então, de achar guarda-chuvas, putz, esse assunto pode ter algo que pode virar uma ideia, que tem uma narrativa, que pode ser sobre isso, pode ser... Até a gente achar, cara, foi sofrido. Eu lembro que eu e a Dani, a gente penou bastante nessa, assim. E eu lembro que visualmente, daí a campanha, visualmente, a gente foi pra uma pegada que foi outra dificuldade. A gente achou um filme. Exato. Tá, mas como a gente representa isso visualmente? Como que mostra, sabe? Acho que essa frase me persegue faz 4 anos que é o que eu tô aqui, né? Então, putz, filme legal, bonito, maravilhoso. E agora, como é que mostra, como é que se faz o outdoor disso? Tem uma sacada, na verdade, o pessoal entendeu como roubar no jogo aqui, como aprovar ideia comigo, porque é sobre boas histórias. Cara, a publicidade ela é uma história boa de ser contada. Então, se eu vou vender um produto, se eu vou contar alguma coisa, eu quero que seja uma história boa e que eu conecte com essas pessoas de uma maneira interessante. Então, primeira coisa que a gente sempre vai olhar, e aí que às vezes a gente vem do digital e parece que a gente é uma agência offline nisso, porque a gente quer normalmente o filme, a gente acha uma ideia boa, uma história boa de ser contada, porque a partir dessa história a gente acha o território dela, todo o universo ao redor dela. E eu lembro do filme, a gente, né, contou já um pouco, e aí a gente estava conversando, tava discutindo, olhando alguns sites de referência, e acho que a gente viu algum selo de cidades, você lembra disso? Eram vários selos, eu relembrando selos de cidades, e aí a gente foi para selo de postal, tinha uma brincadeira entre ter o cartão postal com o selo do Climb em cima, que é o que acabou virando o layout dele. Memória boa, né? Toda uma gama de memórias agora, assim. Eu lembro do momento exato em que eu finalizei o primeiro layout, dei print na tela, mandei pra você e desliguei então. Foi. Falei, cara, se ficar ruim, eu vou ficar sabendo só amanhã de manhã. A Carol de hoje não precisa saber essa resposta. Não, eu preciso dormir essa noite. Se ficar ruim, amanhã eu vou ficar sabendo. Que é desesperador, né? O prazo vai chegando e cara, a criação para essas coisas não é um processo cartesiano, não é linear. Cognitivo ali, cara, você tá rápido, já tem uma linha e às vezes não vem nada, e é muito foda isso. Não, às vezes você demora várias vezes pra acertar, ou tipo, você vai numa linha e aí você termina de fazer a peça conceito, a peça base, daí você olha e fala, cara, mas não é isso. E de ter realmente, como você tinha falado antes, a gente evitar correr pelos mesmos caminhos que a gente sempre exato. corre. Porque diversas vezes, até diversos brains, a gente chega aqui na sala e a gente passa por todas. Todos eles. Todas as ideias que a gente já teve para outros empreendimentos que não foram para frente e até a gente conseguir esgotar. Acho que até depois de tanto... Tem um jacaré, uma casa pegando fogo, uns negócios esquisitos. E até a gente conseguir esgotar, passar por todas elas para conseguir cavar e chegar nas novas é um rolê. Mas eu gosto dessas ideias esdrúxulas porque...
Eu acho que é um problema num processo que eu vejo no Brain, principalmente quem é mais novo, tá começando, ele acha que já vem formatado, sabe? Vem pronta. Tive uma ideia, ela já vai vir pronta, formatadinha, é só encaixar o logo do cliente e aprovado. Desdobrado em 3 camadas ali, ó. Nossa, pelo contrário, é terrível. A gente tem que achar o norte dela, entender onde tá esse espectro, dar um contexto, achar a coisa, e quantas vezes a gente juntou 2, 3 ideias numa para ter uma força maior e parte disso, sabe, olhar para trás, sair das ideias drúxulas, também te dá leveza. A primeira ideia já foi, já erramos nisso aquilo, agora vamos para uma próxima, vamos abrir. Tem uma história muito boa com a Dani sobre o processo criativo, porque eu vivo as 7 fases do luto no meu processo criativo. Então, a partir do momento que eu fiz o primeiro layout e ele ficou muito ruim, e aí eu mando pra Dani e ela fala, cara, não é isso. Eu falo, eu vou morrer! Eu vou pedir demissão, eu não sei fazer mais isso. E essa é a revolta. É a fase... Essa é a fase 1. E aí a Dani fala, beleza, passou. Agora Carol, vamos, você próximo. está vivendo, você percebeu que você tá vivendo a primeira, então vai que vai dar certo. Agora vai. Dá, tipo, algum tempo depois eu falo, Dani, agora eu acho que eu achei. Já vai print, coisa nada. As coisas evoluem mais nesse. Mas o drama inicial de putz, eu não tenho uma... Cara, é muito isso. Eu não tenho uma ideia genial de primeira. Isso aí é... E tem a síndrome do impostor, né? Não Nossa, adianta, a gente fica muito se questionando e se derrubando. Putz, eu não consigo, acabou, vou me descobrir, eu sou uma farsa, foi a última campanha que eu criei. E, cara, não, é um processo, é um trabalho. E eu gosto, eu vi alguma coisa nisso sobre a musculatura. Você trabalhar a criatividade como se ela fosse um músculo. Quanto mais você treinar, cara, mais pronto você vai estar para responder, sabe? Não é fácil, só que essa quantidade de vezes que a gente vai se expondo ao processo, ao trabalho, vai criando um dinamismo. E se a gente olhar os últimos 4 anos, 3 anos, acho que a Dani tá aqui já, o 2... Quase 3, né? 3 no início de dezembro. Então, cara, putz, muita campanha a gente criou, muita campanha a gente fez e foi jogando no lixo também, outras que e tudo bem. Quem citando Menezes, com outra pegada, que falou, cara, quem vive de uma ideia não é criativo. Tem que ter. É um jogo que você vai. Mas eu queria voltar um pouco. Vamos agora falar então um pouco da segunda ideia. Porque a segunda ideia, ela tem uma mescla que nem a gente falou, ela opera no território do Hens, mas ela é totalmente diferenciada. Conta um pouco pra gente como foi e como vocês chegaram nesse produto, nessa estética e forma de contar essa história. Ai, Dani, eu só consigo pensar em dor e sofrimento nesse momento. Então, pra gente foi muito sobre encontrar realmente uma forma de valorizar o prédio que não fosse pelos mesmos caminhos que a gente já tinha percorrido antes. Então, a gente pensou realmente na obra de arte para isso, para a gente conseguir trazer isso como uma associação para o empreendimento. A gente olha pra câmera. A gente tem que olhar pra câmera, olha só. Mas de trazer isso pro empreendimento, uma forma de mostrar isso e daí também de trazer esse handmade pro prédio para aferir valor a ele, que a gente trouxe no filme da campanha mesmo, como se fosse a arquiteta, né, o artista desenhando o empreendimento e fazendo o sketch dele e com todos os detalhes, para depois disso daí a gente revelar que todo esse trabalho e toda esse cuidado, de mostrar o cuidado. Pra gente, o desafio foi encontrar uma forma de aferir valor ao prédio diferente de todas as outras formas que a gente já tinha feito isso aqui na agência. Então, para isso a gente trouxe a questão das obras de arte, a gente associou a obras de arte de pintores famosos e a partir disso a gente trouxe para o filme da campanha principalmente a questão de ser a questão do handmade, que é mostrar a pessoa, todo o cuidado que seria associando a imagem da arquiteta, da artista, à Saraiva de Resende, como se fosse o pessoal da Saraiva de Resende fazendo esse prédio. Então, mostrando todo o cuidado que a construtora tem na hora de fazer cada detalhe do prédio, até mesmo os takes que a gente pegou mais próximos, os takes de detalhe,
do filme, do desenho, do carvão passando pela tela, mostrando tudo isso pra gente realmente apresentar ele ao final e mostrar que ele é uma obra-prima para verdadeiros apreciadores. Isso é uma coisa que eu acho legal, que a gente, por mais que tá no território, né, de uma campanha que foi um sucesso ali atrás do Reis, mas a gente conectar com um produto que tem uma estética, vamos chamar mais clássica, dentro da linha dos produtos que a gente tava trabalhando, conectando isso com obra-prima, conectando isso com a visão da estética de artes que já era um domínio público, né? Buscar isso. Essas artes, buscar toda uma... Cara, foi uma busca real, porque imagina, se eu pego uma Mona Lisa da vida, a gente tá lascado. Não ia dar muito. Isso é outra coisa. Quando a gente tá trabalhando nesse espectro, a gente vai ter que buscar, né? Quando a gente opera imagens, vai trabalhar coisas que são esse cuidado a Max contém, né? O profissionalismo, ele pede você trabalhar com, quando vai usar imagens que você não tem autoridade ou não são propriedades intelectuais suas, elas já tem que estar em domínio público, você já tem que ter cuidados em cima disso, ter um apoio jurídico, ter um apoio dessas partes que não são no normal da publicidade, elas também vão enriquecer o teu trabalho e o teu conhecimento em cima disso. E aí, né, visualmente, a gente chegou numa estética, teve um trabalho, e quem não conhece a campanha, depois que assistir o podcast, dá uma olhada lá no nosso blog, tem todas as peças, tem os dobramentos, tem os filmes da campanha também. O que foi legal, Daniela, você tá falando, a forma como, eu não lembro se foi da gente ou já foi junto com a produtora, né, quando a gente começou a desenhar o filme em parceria com eles. Como são os takes, aqueles flares entrando, o carvão, a locação, que foi outra dificuldade que a gente teve também. Sim. Entrando mais na produção agora. Como é que foi essa... Porque a gente tinha uma data para lançar, a gente tinha um certo prazo para produzir ele ainda, mas o render final, o prédio final chegou tipo No dia. Artista trabalhou com uma referência lá pra gente ter a base. Não era o final, eu lembro que a gente teve que trocar algumas coisas ali. O último andar mudou, passou por modificações, mas a gente conseguiu executar por ser o detalhe, o RAF, e, óbvio, a atriz não tinha nenhuma condição, não sabia, nunca tinha desenhado numa tela. Então também foram outras coisas que foram interessantes, que eu queria saber um pouco mais de vocês, como foi essa produção e montar tudo isso para ficar aquele filme lindo. Cara, a gente construiu muito com a produtora, eu acho que eles trouxeram coisas bem interessantes, takes bem interessantes, uma cor bem interessante pro filme, mas é sempre tipo, como tirar o filme que tá dentro da tua cabeça e fazer ele acontecer ao vivo, sabe? Porque por mais que a gente... por criar em dupla, né? Então, cada uma tem um filme passando ali. Então, como que alinha isso e traz para os outros e mostra. Então, até, como tu comentou, da locação ter sido uma dificuldade. Então, a gente tinha um prazo na época bem apertado, se eu me lembro, assim. Sim. De execução, porque as imagens demoraram muito para chegar. Então, a gente tinha um prazo bem apertado e aí a gente teve que selecionar a atriz e a trilha e tudo e toda... Cara, eu lembro muito da gente aprovando figurino, assim, cara, na calada da noite, vai, porque amanhã vamos gravar e tem tudo que tá certo. Então, nesse sentido, é muito, muito bom quando a gente consegue aprovar uma campanha e falar, cara, essa é a ideia, mas a execução... São semanas de desespero, assim, vamos colocar. Mas é muito legal, é muito rico, porque tem muito detalhe. Então, a gente tem contato com a produtora, a gente tem contato com os veículos, são muitos formatos diferentes. A gente tem que... A Dani tem, cara, que variar na mensagem, porque a gente não faz... Isso é muito bacana, que eu acho que a gente cresceu muito como profissional, que é... Eu não sei nem se eu tô indo. Eu tô indo. Traz o microfone pra perto. Eu tô bem. Eu só pra conseguir cruzar a perna e não me machucar na mesa. Mas é...
a gente não faz uma peça e coloca essa uma peça em todos os formatos. A gente faz muitas peças, cada peça pensada em um formato. Então a gente faz um filme que vai chamar a atenção na TV, a gente faz alguns outdoors, alguns criativos que vão passar mensagens que dá pra você ler quando você passar de carro. A gente vai pensar num MUP que tenha leitura durante o dia, durante a noite. Então tem todo esse cuidado. E aí pensando tanto na produção do filme quanto na execução da campanha, são muitos detalhes que a gente tem que se atentar. E aí, até da moça. Então, a atriz, ela nunca tinha desenhado em tela. Então, putz, do cuidado de sujar o dedo, mas não sujar a tela, de fazer uma linha reta. Então, eu lembro da artista que estava junto, que ela desenhou o RAF do quadro inicial, para ela passar por cima. Então, ensinando ela como fazer uma linha longa e reta, sabe? Então, tipo, cara, com força, vai. Então, sabe? E eu acho que isso que é bacana. Não é só sobre chega lá, atua aí, vai atuar. Putz, a produtora, a Fine Arts, ela levou uma desenhista, né, que ela tinha desenhado um quadro para ser a marcação e referência. Ela levou os materiais que ela usa, tinha um suporte profissional, tinha gente direcionando como a gente queria a estética. Eu lembro que o Derso tinha uma visão ainda de revelar mais aberto, a gente queria bem fechado. Então, que é natural, né? Super normal durante uma produção dessa complexidade, você ter visões estéticas diferentes, a gente ir conduzindo. E aí nisso ter esse apoio. Eu lembro que, numa história até desse dia, tava gravando, o lugar é conhecido de várias locações, todo mundo usa, tava uma vibe muito legal. Tava uma vibe muito massa. Cara, uma das produções, eu acho que mais easygoing que a gente já teve, assim, de cara, tá fluindo, a menina tá acertando, quebrou o gelo, ela tá riscando bem, tá acontecendo. Aí a profissional foi lá e continuou o desenho, né, porque ela fazia alguns traços, era gravada, e a profissional ia lá e dava um adianto no desenho. E ela ia lá, fazia mais alguns traços, a profissional ia lá e arrumava e ajustava. E aí quando a atriz tava, tipo, a gente tava esperando, porque era, sei lá, 2 cenas pra acabar, assim, final, e ela revelando a tela, chega a dona do ambiente, ou sei lá, a esposa do dono do ambiente, e diz, tá, mas por que ela não tava pintando antes? Por que vocês não pintaram antes de vir pra cá? Tipo, estão usando meu espaço aqui, vou embora, pesada, sabe? Porque ela ia fazer, acho que uma outra gravação, e aí precisavam dela, e, cara... Por que não pintaram antes? Eu lembro dessa frase. Nossa, cara, quebrou muito o clima, né? A gente tava com uma musiquinha tocando, tudo legal, funcionando. E ela larga essa pedrada, assim, a gente se olha, não, mas é que a gravação é exatamente ser a menina pintar. E ela olha, tipo, tinha, sei lá, água, alguns sucos e um refri a pessoa tomando, eles são móveis à venda. E ela, pessoal, isso aqui tá tudo à venda, ó, não estraguem minhas coisas. Tipo, ela jogou um balde de água fria na produção. Não, e a gente tava, cara, com o maior cuidado, né? Mas, por exemplo, eu tenho essa certeza em mim que eu sou um elefante na loja de cristal. Então eu já não ando muito fazendo assim, eu já não... Então, poxa, botam como porta-copo, um negócio que não vai chutar, não vai machucar, não vai nada. Fica na parede, no cantinho, assim, de vez em quando eu vejo que eu tô no meio da gravação, enfim. Então era um negócio, a gente já tava super cuidadoso, porque era, de fato, o ambiente, a gente sabia que as peças, inclusive, a gente ficava olhando o preço da mesa e falava, nossa, não vou riscar. Por favor, não derruba nada, gente. Então, mas realmente foi, acho que uma das melhores gravações que a gente teve. E a gente se conectou muito com a atriz e com a produtora. Então, tava uma vibe legal, muito boa. Uma vibe muito boa. Mas eu acho que essa foi a maior pedrada que eu já levei em relação na vida, assim. E foi muito gratuita, porque tava tudo muito na boa, todo mundo muito respeitando. Estamos alugando espaço aqui pra fazer Porra, estão pagando pra alocar, não é de graça. Com o equipamento também super caro. A gente, da própria produtora, a gente super tomando cuidado com absolutamente todas as coisas ao redor. Pois desastres acontecem, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Foi muito louco isso. Mas enfim, foi massa. Acho que a qualidade depois, a campanha, quando a gente viu, natural ter ajuste, né? Mas vimos o primeiro corte, a gente tava muito seguro. Cara, isso aqui vai ser muito legal. Isso vai ficar muito bom. Que às vezes você vê o primeiro corte, ele é meio desesperador. Ele não tem color, ele não tem trilha, ele tá com o som meio fora. Isso pra quem tá fazendo, né, faculdade, acho que, não, vai sair tudo lindo. Cara, não, é tudo feio, é tudo cinza, é tudo... Não tem graça nenhuma, mas aí você vê, cara, um pouquinho ali, você já começa a perceber elementos que estão contando uma história, e aquela história é boa,
Ó que normal, putz, eu acho que a montagem é assim, a produtora acha que a montagem é assado, eu prefiro essa cena, eu prefiro aquela, então existe um momento de ajuste fino, normal, até o corte final, e putz, eu lembro que a gente levou a gente apresentou o filme, tipo, 5 minutos antes de apresentar para toda a empresa, toda a Saraiva de Resende. E eles têm uma reunião que é bem legal, que a gente celebra, a gente apresenta o produto para os funcionários antes de apresentar para os corretores e daí para toda a cidade. Então, naquele momento, a gente apresentou para os nossa, que lindo, que bacana, parece tal produto, parece isso, então ficou muito legal é um filme que dá vontade de ver 2, 3, 4 vezes, assim, porque ele ficou bem bacana, a execução ficou muito massa. Mas também não passava Wi-Fi, né? Porque se eles falassem tá Odiei. ruim... Cara, lascou. Puta, não gostei. Aí ia ser complicado. Mas, cara, acho que a gente teve um acerto muito grande nesse produto. Acho que a gente foi muito feliz com a campanha, com tudo que aconteceu. E todo mundo que estava envolvido, assim. Eu acho que demorou pra gente acertar, vamos pensar assim. Demorou pra gente chegar na ideia certa, na linguagem certa, na identidade certa. Demorou para as coisas se encaixarem. Mas quando encaixou, putz, foi tudo de um jeito tão bacana, tão legal, que, mano, sucesso, né? Mas pra quem tá vendo, vai achar que foi tudo fácil e lindo. Não, foi tudo E tem uma coisa que nessa campanha deu tudo errado, que chama renders. Renders. É o terror da nossa vida, o tal do render. Porque como que você vai fazer uma campanha falando de um prédio sem mostrar o prédio? Então a gente precisa das imagens. E aí nem a gente sabia como iam ser as imagens. Eu posso falar que a gente teve que foi uma bosta retratar as imagens. Não foi ruim, ficou uma bosta os renders dessa campanha. E aí é uma coisa que a gente agora tá trabalhando na campanha do decorado. A gente tá com uma expectativa muito alta, porque o decorado é foto. Foto vai ser lindo, porque o produto ele é muito bom. Se você olhar a planta baixa na visão arquitetônica, ele é um baita de um produto. Só que as imagens que foram, como ele foi um projeto que ele foi colocado a toque de caixa no encaixe, pegou os que conseguia entregar no prazo, não vou nem julgar a pessoa, porque eu acho que ela também fez um trabalho que cabia no prazo, e nisso ficou um ativo muito ruim, muito escasso pra gente trabalhar. Aí a gente não finalizou o catálogo a tempo, que é um problema que, cara, quando a gente lança uma campanha, o catálogo tá impresso, o corretor tem um catálogo lindo, maravilhoso para ele trabalhar, e não tinha catálogo. E eu lembro da gente olhando as imagens e começando a se olhar assim, meu Deus, mas eu tenho uma piscina aquecida que é uma palmeira, tem um monte de verde, como se fosse aberta. Não, ela é fechada, ela é madeira, ela é detalhe, ela é outra coisa. Então a gente debateu muito com visual, como a gente apresentar. Com moldura e com efeito, a gente acabou dando uma mentira no jogo que a gente deu uma mascarada. Não, e fora céu cortado, então troca o céu aí, deixa tudo azul, trata essa cor, deixa o negócio mais vivo. E aí, acho que nesse sentido, a minha maior dificuldade foi como deixar as imagens, editar elas igualmente, sendo que elas estavam muito distantes, assim. Então, tipo, eu tenho que deixar a mesma cara, a mesma linguagem, tem que ser um negócio, produto verão, produto bonito, um negócio que dá vontade, assim. E às vezes a gente olhava e falava, não. Eu acho que render é bom quando a gente se surpreende, sabe? Tiveram algumas situações onde a gente se surpreendeu e falou, caramba, realmente. E nessa a gente também se surpreendeu, mas foi uma surpresa negativa. E foi tipo em cima da hora. Então não tinha tempo, fazer, não tinha como alterar. A gente já teve campanhas onde a gente mudou o profissional de render, ajudou a construtora a conduzir isso, e eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer esse tipo de trabalho. Porque não é a agência que faz, né? É mais para arquitetura do que para publicidade. Embora que a gente vá ajudar em ângulos para dizer que história que a gente vai contar na publicidade, mas não é a agência que faz o render. É a gente que produz. Isso mesmo, que eu conheço a agência que faz, mas ela quer somar outros valores porque ela não sabe se vender como agência. Então a agência ela não faz esse trabalho, ela agencia. E aí a visão... O problema que eu sempre vi no render não é que a gente não vá conseguir dizer, faça isso, faça aquilo. O problema é que tem partes que são briefings arquitetônicos que eu não tenho bagagem técnica para briefar uma pessoa. Que não é a nossa porque não é, exato, não é a nossa carreira treinada para isso.
E eu lembro disso, e aí tem uma outra curiosidade, né, nessa campanha, que o catálogo não vai, já tá atrasado, a campanha tá entrando no ar, lançamos pros corretores, os corretores nos aplaudem, né, o filme, a estética, só que eu não tenho material para trabalhar. E aí surge a brilhante ideia, acho que num sábado, numa sexta, pessoal, a gráfica precisa de uma aprovação para rodar isso. Vamos lá, me ligam, vamos segunda-feira de avião para lá, para Ampere, vai lá para provar, acho que a prova de cor. Só que eu achei que já era entrar na máquina, não era prova de cor. Pô, prova de cor tem tempo ainda, vai demorar uma semana para entrar na máquina. Eu achei que encaixou na máquina, tem que estar lá, beleza. E pegamos um avião. Aí o Jadir me liga assim, não, Rafa, fica tranquilo, eu vou dirigir, eu vou pilotar, e aí a gente vai de manhã, não, foi de manhã, vai de manhã e voltamos no começo da tarde, porque a gente pega o vento a favor, é bom de pilotar, não tem problema nenhum, e tá tudo certo, já fiz isso aí milhares de vezes. Tá, beleza. Beleza nada, beleza mentira. Ele tremeu medo pra caramba. Aí chega no dia, então, Rafa, não vou conseguir ir. Mas vai, já pensei, o comandante Hamilton. Vai lá, o cara. O Zezinho. Vai o Pedrinho, o Joãozinho. O desespero. Nem lembro do piloto, desculpa, meu querido. Mas naquele momento saiu do dono do avião que pilota a aeronave. Não, vai com o Pedrinho e vai a Jaque junto, que a financeira toma muitas decisões na consultora, vai junto com você. Eu já comecei, mas vamos de manhã. Não, vai à tarde. Eu não, para. O vento vai ser contra, vai ser ruim, vamos cair. Cara, esse dia foi um dos poucos dias em que eu vi o Rafa suando e tremendo. Cara. E uma semana antes, o Eduardo, meu sócio passarinho, tinha feito uma cirurgia. Eu falei, não, fica tranquilo, se der alguma coisa, ele tava cagado de medo. Sim. Se der algum problema, pode deixar que eu cuido da tua família. Financeiramente não vou ter nenhum problema. Vai tranquilo pra cirurgia. Só pra dar aquela cutucada. Ele me pega no corredor aqui da agência, vendo eu gelado de medo, branco indo pro aeroporto. E ele, não, Rafa, fica tranquilo, que depois eu cuido da sua família. Uma semana depois, filha da mãe. Pra você ver, é karma que chama. Mas deu tudo certo, chegamos lá. E aprovou a prova de cor. Aprovamos, mudamos a produção até, porque esteticamente podia ter um ganho. A gente trouxe, se eu não me engano, foi um papel especial, ou alguma, não. A capa. Teve algum acabamento. Não, a gente colocou um hot, algum acabamento a mais, que subiu a qualidade do produto. Voltamos, sãos e salvos. O piloto foi muito bem. O Joãozinho lá, o Pedrinho, foi muito bem. Tava com tanto pavor que não lembrei. Pra me sacanear mais ainda, fugindo do ponto, mas na hora de voltar, a pista tá aqui, ele tá vindo aqui do lado. Pista tá aqui, ele tá vindo aqui do lado. Mas a pista tá ali do lado. E de repente ele pousa na grama. Cara, a pista tava 10 metros do lado. Aí vai aqui assim, dá meio que um cavalinho de pau assim na pista e termina de coisa. E eu olhei assim, por que você não pousou na pista? Ele, não, na grama é melhor. Mas me avisa! Caraca! Gelei mais uma vez na hora do pouso. Foi pra casa tomar banho. Nossa, aí depois eu vim pra agência. Mas foi desafios interessantes que a gente teve, né, com essa campanha, porque diferente, né? Mudou. A gente colocou a campanha, e aí vamos falar daquilo que a gente gosta muito de falar quando a gente lança uma campanha dessas, que é o resultado. A gente lançou, foi um mês até o evento de vendas. Foi um mês. Ela não foi venda represada, não teve senha, mas ela segurou para pro evento de vendas com as pessoas. Aí foi lá na Associação Médica, se eu não me engano. No TK? Acho que foi. Ou foi no Black Cap? Não, Black Cap foi Não, Black Cap foi corretores e a venda foi na Associação Médica. Sim. E aí, dentro disso, a gente teve. Foi uma campanha curta, né? Foi, acho que um mês, um pouco, 2 bissemanas ali de comunicação, porque já vinha o Square na sequência, que é uma grande campanha que a gente vai ter um outro episódio de falar. 2 anos. 2 anos. E nisso a gente atingiu 36, ou quase. Eu lembro que é em torno de 40% de vendas, 36 ou 40% de vendas no primeiro mês, que é a meta do ano. Então, putz, espetacular, cliente feliz, ótimas vendas, um resultado espetacular. Foi muito interessante ver isso acontecendo.
Eu acho que dos resultados intangíveis, a minha avó, oi vó, tudo bem? Eu sou legal, não tô bebendo, mentira. De falar assim, ai, aquela campanha na TV lá da obra de arte é de vocês? Eu falei, é. Ela, ai, muito legal, muito bonito. Eu finalmente consegui explicar pra minha família, ó, é isso! Aí o que a gente E faz? de ter um elogio, um feedback de uma pessoa que realmente, né, pô, viu de fora, pensou, foi minha neta que fez. Minha avó não é, né? E foi, pra mim, foi um dos melhores momentos, assim, da campanha. Falar, caralho, cara, até minha família tá falando que foi bom. E é difícil, né? Porque o publicitário aqui, ele não tem acesso a tanta exposição de mídia como a gente tem. Então, pô, a gente consegue ter campanhas que todo mundo vê, todo mundo enxerga, o familiar enxerga, o alcance das campanhas ele é muito grande. Então a gente consegue fazer isso. Pô, se andar na rua que não vê um outdoor nosso, você não tá em Cascavel. Você não tá em Cascavel, exatamente. É muito, muito bacana, muito gratificante, porque você vê teu trabalho acontecendo, né? Então não é, putz, eu vou fazer uma peça que vai ficar escondida até eu resolver, escrever num prêmio, sei lá. Então são coisas que acontecem. Eu acho que trabalhar com isso nesse sentido é muito gratificante, porque a gente vê o prédio acontecendo, a gente vê as pessoas comprando, as pessoas se mudando, e campanha sim, campanha não. Então é bem, bem interessante nesse sentido, bem gratificante nesse sentido trabalhar com isso, sabe? E, meninas, o que faltou a gente falar? O que teve nessa campanha de diferente das outras campanhas? O que foi esse processo que a gente não falou ainda aqui? Cara, muito marcante pra mim é sobre. A gente teve uma guinada no modo como a gente fazia brain e tinha ideias. Eu acho que foi a mudança mais marcante, a maior dificuldade, sabe? A gente teve de. A gente trocou, se não me engano, os caminhos que a gente fazia É, para universos. Exato, então. Nesse momento, né? De tentar abranger mais, de tentar fazer coisas, ter ideias mais executáveis, vamos pensar assim, mais execuíveis. Execuíveis. Aí, você gastou um pouco o vocabulário agora, hein? Pô. Agora essa palavra de baixo calor. Você vê? Mas de reformular como a gente trabalhava. Então, essa mudança aconteceu durante o prazo apertado que a gente tinha. Então, como trazer narrativas mais ricas e trazer ideias maiores. Toda vez que a gente apresenta para o nosso queridíssimo diretor de criação, cara muito bacana. Às vezes. Então, de como que a gente traz ideias mais completas, um visual maior, conta uma história mais, né, mais estruturada, pensa realmente dos ângulos e como a gente vai fazer, como a gente vai mostrar o que de fato a gente quer naquela produção. Porque ao longo dos anos, acho que as coisas... é uma musculatura, então você vai trabalhando, aquilo vai entrando no teu normal, e a coisa diferente foi, putz, não, só o normal aqui não funciona, vamos elevar o nível um pouco, sabe? Até de como é que a gente opera em todas as camadas. Exato. De conseguir pensar numa campanha que, ok, a gente tem a primeira ideia, a gente tem a ideia do filme, por exemplo. Como é que a gente transforma isso não apenas em arte, mas como é que a gente consegue levar essa comunicação para o Facebook ou para um MUP. Então, diferentes materiais, por exemplo, a gente tem a divisão de captação, remarketing, e às vezes, dependendo, a gente tem a camada de conversão. Lembrança de marca. Lembrança de marca, sim. Então, de como é que a gente consegue operar essa mesma campanha sem perder a essência dela nessas diferentes camadas, sendo que tudo isso, a gente tem que transformar tudo isso em uma história só e que faça sentido para as pessoas. Até um trabalho muito de mídia, realmente, de fazer essa jornada do consumidor e fazer com que a pessoa que veja, né, um post, por exemplo, de captação tenha acesso a esse post de remarketing e posteriormente tenha acesso a esse post de lembrança de marca e até mesmo para eventos, quando a gente tem evento de lançamento que também tenha acesso a toda essa contagem regressiva aqui que a gente tem na agência também, para que essa pessoa saiba e esteja sempre em contato com o produto que a gente está vendendo. Eu acho que você passou uma coisa que até agora a gente não tinha falado, mas é muito isso, como a gente tem uma profundidade e um cuidado com a comunicação, né? A publicidade, ela serve para contar uma história. E essa história sendo contada,
Mas que, botei o filme na TV, eu vou botar ele no Facebook ou no Instagram, TikTok, vou trabalhar mesmo a estética numa arte, ficou raso, isso ficou muito simples e limitado. As pessoas, por conta do celular, tá o tempo inteiro, a nossa vida ela tá muito efêmera, então a nossa memória ela se esvai muito rápido. Então eu não lembro mais, ou eu já cansei, já saturei, já vi aquilo, já pulei pra próxima. Então a gente mudar as formas de contar essa mesma história, ter essa variedade criativa, ter essa variedade de títulos, de texto, mas o universo, né, como vocês bem falaram, é o mesmo, isso dá um tamanho, um poder pra campanha que cara, é onde a gente consegue, eu acho que um destaque. Infelizmente isso não é premiado, né? O nosso mercado não valora isso. Eu gosto muito disso. Mas não é sobre o teu título genial, é sobre a sequência de títulos que fazem a pessoa convencer que aquilo tem valor, que aquilo é bom, que é um bom investimento, que é um bom momento para ela, que ela tá fazendo uma coisa séria e legal. Então isso para mim são coisas que somam muito valor ao nosso trabalho e o mercado daqui, às vezes até maiores, ainda não entendeu, não opera dessa maneira. Acaba simplificando. Eu acho que tem que ser simples, vamos pensar assim, tem que ser uma mensagem facilmente entendida, mas não é simples, é diferente de raso. Exato. Então, tudo que a gente faz, ele tem uma complexidade, uma completude tão grande, e trazer isso, quando você está executando, você tem que ter pensado nisso antes. Então, essa foi o nosso BO, tipo, cara, vamos pensar em todos os aspectos disso, por todos os lugares onde passa, onde desdobra, pra onde vai, que potencial tem. Então, eu lembro muito antes que a gente trazia um título, uma ideia, uma ideia. E aí se perguntava pra gente, tá, mas e aí? Como é que funciona? Como é que vai pra frente? Então, que dessa vez a gente conseguiu, não, vamos levar estruturado, vamos levar com uma defesa, vamos entender como é que funciona esse processo. Deu uma mensagem lá, naquela lá. Deu. Então, como que funcionam todas as nuances desse processo e te trazer, cara, negócio estruturado, certo? Pá, tá aqui. Até pra na hora da gente executar ficar mais fácil. E a gente tá... Eu e a Dani, nessa campanha em específico, a gente tava muito em sintonia, muito certas uma com a outra, justamente por causa desse trabalho anterior de pensar, né, putz, como vai ser essa campanha como um todo. Então ela foi, cara, eu acho que a gente executou ela de um jeito muito bom, foi muito completo. E até por exemplo, até mesmo na hora de apresentar as campanhas, eu acho que isso foi mudado, né? De apresentar as campanhas para o nosso diretor de criação. de realmente, a gente tem o título, a gente tem a tag. A gente tem a tag, a gente tem o molde, a gente tem a história que a gente quer contar, e daí a partir disso, como que a gente consegue, já na apresentação realmente, nessa primeira conversa de aprovação de ideia, de já contar e saber como que a gente vai descer para as próximas camadas, e não, a camada de captação, a gente vai trabalhar fachada, camada de remarketing, a gente vai trabalhar com os renders, com os principais renders. Às vezes a gente tem muitos renders, a gente faz essa divisão, a gente coloca os principais aqui, às vezes são mais levas de post, de posts também, e de conseguir trabalhar essa linguagem, até mesmo dessa obra de arte para verdadeiros apreciadores, como é que a gente traz isso para as áreas de lazer do prédio, para todos os outros diferenciais, de como é que a gente consegue subir cada área de lazer, também como no filme, de terem sido desenhadas e terem todo esse cuidado que essas áreas de lazer elas são destinadas à família, de mostrar todo esse cuidado que a Saraiva de Resende tem em cada diferencial dos empreendimentos que ela faz. Que é como se fosse real uma obra de arte. Então foi pensado, foi desenhado, foi arquitetado, foi todo um trabalho, né, minucioso. Foi muito bacana, como completude depois, você vê o resultado, você vê o que a gente desenrolou, como com todas as condições ficar e ter o êxito é muito satisfatório, sabe? Bem legal. Cara, mas é louco, porque a gente olha depois e a gente não acredita que a gente fez tudo o que a gente fez, sabe? Então, para pra contar todos os posts. Acho que teve uma entrevista que eu participei com o Rafa, de uma pessoa que vinha trabalhar aqui.
E porque ele pergunta assim, quantas peças você acha que a gente faz por campanha? Pode Eu chutar. sempre faço essa pergunta. E, Agora, né? agora eles vão saber a resposta. Mas droga. Não, mas tudo Não bem. sei se eu quero Não, estragar essa. pode. Mas, tipo, o pessoal sempre chuta, tipo, 30, 50. Fala, cara, a gente faz, sei lá, 400 peças por campanha. Não é exagero. Sabe, se for contar, a gente realmente faz 400 peças por campanha. A gente fez um board para mostrar do de Napoli, que é um outro produto que a gente fez. Sabe quantas peças tem hoje na pasta da campanha em si? 978 peças. E eu lembro que foi inclusive na campanha do de Napoli que a gente parou pra contar. A gente parou pra contar, os displays Google, e foi um número, tipo, super absurdo. Então, é isso que aí o trabalho, quando valora, às vezes, uma agência pelo, um profissional é tanto, então isso já é suficiente. Cara, uma que a gente tem a complexidade do jeito que a gente opera, por ter pessoas, né, em cada uma vez executa apenas um cargo, então cada equipe é composta de várias pessoas. Essas pessoas, elas executam seu cargo e cada uma faz parte de um pedaço do processo pra gente montar um todo que é gigantesco. Exato. Hoje eu entrevistei uma menina e ela falou, não, eu faço o que uma agência tem de vários funcionários, eu faço sozinho e tal coisa. Bom, então então eu demito todo mundo e fica só você. Depende do valor. O valor da equipe inteira é absurdo, só que você vai ter que me entregar em vez de tantas por dia. Não, e não dá. Exatamente. É porque a gente é muito eficiente quando a gente se divide e colabora. Claro, menina super jovem, estagiária, não entende a complexidade. E é o que eu falo, cara, você vem aqui uma semana, um mês trabalhando com a gente, você vê, cara, que você tá aprendendo um centímetro de profundidade no oceano de conhecimento. É muito legal. Então, de ver todo o resultado, então, nunca é um outdoor, são vários outdoors tipo, pensando assim, que essa acho que teve só as duas fases, então a fase de apresentação do produto e depois a fase de eventos de vendas, né? Então, duas fases rápidas, porque foi uma campanha mais rápida. E ainda assim a gente produziu muita peça. Muita coisa. Então, nunca vou fazer um criativo e ele resolve. Não, Pronto, a gente vai fazer muito criativo em muita mídia. Então, eu lembro da pauta, então tinha o mesmo anúncio de revista. Anúncio revista, 1, 2, 3. Eu falava, mas tá duplicado. Ela falava, não, é isso aí mesmo. A gente vai fazer 3 anúncios em 3 edições. O que é uma frase que eu lembro do Alisson e do Renato lá da Checklist falando, cara, o ruim de perder um orçamento da Max é que eu sei que vocês vão botar na rua. E aí não é uma coisa, não deu porque alguém desistiu, alguma coisa. Cara, se eles estão orçando é porque vai acontecer, vai ser grande, vai ser relevante. Isso é bem legal, a gente ter conquistado em 4, 5 anos aqui em Cascavel essa... respeito, ou então uma admiração peso, em cima de ter um peso. Cara, se a gente tá fazendo, se a gente tá movimentando, isso vai acontecer. É difícil a gente entrar com uma coisa com metade do pé, sabe? Cara, a gente vai botar o pé lá embaixo, vamos rasgar, não tem problema. Eu acho que a gente tem muito isso de, cara, vamos se entregar, vamos fazer acontecer. Uma coisa que a gente tem muito na gente como equipe, assim, putz, vamos realmente dar tudo de si pro negócio acontecer. Indo pra um fechamento, a gente ainda não falou também, eu queria a gente contar um pouco, porque nisso a gente teve o apoio também, acho que do Murilo, tava com a gente nessa época. O Murilo tava, Outro cara que foi fundamental, que foi muito legal também no tempo que teve com a gente. O papel do assistente, eu acho, cara, que você pode dar um pouco, porque a gente só consegue executar esse volume porque a gente tem braços, né? Então, braços que eles conseguem produzir junto nessa ideia que o DA idealiza, contextualiza e essa galera acaba executando, às vezes, as duras penas, mas chegam lá. Cara, eu tinha acho que 2 pupilos na época. Pupilos. O Murilo e a Pietra, se não me engano, era a Pietra na época? Acho que é. Então, quando a gente idealiza uma campanha, estética de uma campanha, né? A Dani passa toda a redação, graças a Deus não tem que botar uma vírgula em nenhum lugar. É lindo, é maravilhoso. Então, vamos focar nas peças, em tudo que tem que sair. Como a gente comentou que o volume é, de fato, muito grande. Então, se eu fosse fazer tudo sozinha, adeus, Carol. Já tinha ido partido faz muito tempo. Não estaria mais entre nós. Então, né? Não ia dar muito certo. E aí, o papel dos assistentes é justamente ser esses braços a mais. É dar vazão.
Porque como eu tenho uma estética definida, então, eu tenho uma fonte definida, eu sei que a gente vai usar tais obras de arte, porque a gente conseguiu, né, ver que elas estão em domínio público, com tal estética, o alinhamento padrão, não padrão, mas o alinhamento base é esse. Fonte vai ser, por exemplo, vai ser uma fonte em preta, obra-prima ou obra de arte sempre vai estar em outra fonte. Então, tem algumas regras do jogo. Isso é bem bacana de um livro que eu li há não muito tempo atrás. Falava que a criação publicitária, não necessariamente a publicitária e o design junto, é um jogo e a gente tem algumas regras. Então, quando a gente define, nesse caso na campanha, definiu a estética, as regras do jogo, então, passando isso para os assistentes, eles conseguem me ajudar a dar vazão nesses materiais. Então, putz, sempre vai ter que ter uma imagem com uma moldura, sempre vai ter que ter a fonte assim, assado, alinhamento tal, tem que ter o logo do cliente, tem que ter o logo da Saraiva 25 anos, porque a campanha tava entrando junto. Então, definindo todas essas regras, eles vão me ajudar. Cara, carrossel, sei lá, carrossel de 6 posts, tem 15 carrosséis pra fazer. Acho que não eram 15, acho que era menos. Pra exagerar. Tinham 15 carrosséis pra fazer, então eu não consigo, diretor de arte, pensando, não consigo fazer tudo isso num dia e fazer uma campanha, por exemplo, sair em, sei lá, uma semana, 2 semanas. Então eu preciso de mais gente qualificada para me ajudar a soltar esse material, a fazer a campanha acontecer. E são materiais, cara, é um display Google, é outdoor, é anúncio de revista, é tudo que compõe uma campanha que a gente faz. Se for 3 pessoas fazendo, é muito mais rápido do que uma só. Então, o papel do assistente é realmente dar essa força. Braço e velocidade, né? Exatamente, esse braço. E, claro, como eles estão num nível onde a estética da campanha é minha, então fui eu que idealizei, fui eu que defini as regras do jogo, então tudo que eles fazem passa por mim automaticamente. Sim. Então, putz, ó, esse alinhamento não tá muito ok, vamos ajustar aqui, vamos fazer um ajuste de iluminação ali, um efeito não tá muito certo, até as peças saírem, porque isso ajuda eles também a irem evoluindo. Dentro da profissão. Porque eles vão pegando velocidade naquilo. Poxa, eu acostumei a fazer, eu sei que o alinhamento é tal, eu sei que o efeito funciona assim. Então, aquilo também vai agregando conhecimento. Como eu faço isso já faz algum tempo, então eu consigo descobrir maneiras mais rápidas de fazer, ou eu tenho um atalho aqui mais fácil, eu sei um jeito que reduz, enfim. E poder passar isso para os assistentes, então eu acho que é um jeito diferente, não é um estágio, né? Então eu não tô aqui, poxa, eu vou pegar na tua mãozinha e vou te ensinar todos os caminhos que você vai percorrer, mas eu vou te dar muito asset, eu vou te dar muita ferramenta para que você me devolva isso em peças, em produtividade. Então, porra, ter 3 pessoas ajudando ali vai muito mais rápido. Até por isso, uma fala, porque a gente não contrata estagiário, a gente não tem esse cargo dentro da Maxcom, porque para mim todo mundo é profissional. Não vou usar uma pessoa que vai entregar, que vai me gerar valor para pagar um estágio para ela. Então todo mundo que tá aqui é profissional. Só que sim, tem profissionais em construção, né? A gente já promoveu 2 pessoas de assistente de arte para diretor de arte júnior. Então é uma cadeia de evolução natural de cargo para você também se desenvolver como profissional. Não é uma faculdade, não é uma coisa. Para mim, ele já está mais perto do MBA, né? Exato. É uma pegada para você se apresentar. E eu sempre jogo um desafio outro para essas pessoas também, que é você ter acesso a mostrar a tua ideia e teu talento sem o crivo de um ideia normalmente pra gente provar que ele não tá pronto, pra ele entender que, cara, falta muito, porque não é fácil. É um cara que ele exige uma competência, uma qualidade muito grande. Meninas, faltou alguma coisa dessas campanhas, desse trabalho lindo que a gente fez? Acho que não, né? Acho que foi um fecha bom. Então, pessoal, né, agradecer quem ficou até agora acompanhando, assistindo a gente. De novo, a gente está abrindo a cozinha da Maxon, né? O MaxCast é para a gente trocar mais ideia, é para o mercado como um todo amadurecer. Humildemente a gente tem contado um pouco mais alguns bastidores de campanha, e quem quiser trocar ideia, quem quiser vir conversar com a gente tá de portas abertas. A ideia é promover discussões, a ideia é a gente dar uma amplitude para as coisas que a gente está fazendo e com isso melhorar a qualidade e o trabalho para todos no mercado. Então tá, valeu, falou, até a próxima aí. Valeu. Acabou! Vem, pega uma vaga na Max.